Curitiba, inclusive, é o adversário do Cruzeiro no sábado. E aí o cruzeirense tá como? Tá com o secador numa mão e a calculadora na outra. O torcedor não queria. Até rezou, mas não teve jeito. Aquele momento chegou. Você esperava esse momento, o momento de fazer conta? Nós temos que rezar bastante para ver se nós não volta para a segunda de novo. Porque é o seguinte, se ele ganhar mais 2 jogos e o Vasco tropeçar também, aí vai começar dando um bom para ele. Vamos pegar com Deus e vamos ver o que vai dar. Gente, vocês acharam que não ia ter reportagem de matemática, contas nessa reta final do Brasileirão no Globo Esporte? Vai ter sim. Veio pra rua pra saber do torcedor do Cruzeiro. Nos próximos confrontos, quantos pontos o time precisa somar pra se garantir na Série A do Brasileirão, hein? Antes da palavra da torcida, é importante reforçar. Os cálculos estão bem mais complicados nessa edição do campeonato. Você lembra com quantos pontos o Cruzeiro rebaixou? Sabe que eu não lembro ainda, não lembro. Em 2019, o Cruzeiro foi rebaixado com 36 pontos. O primeiro clube fora da zona do rebaixamento era o Ceará, com 39. 2 pontos a mais do que o Cruzeiro soma hoje, a 7 jogos do fim do campeonato para a equipe. Há alguns anos, 3 anos para ser mais específico, a gente teve gente escapando do rebaixamento com 40 pontos. Hoje, a zona, o corte está em 37. Então, não adianta tentar ficar procurando um número mágico, porque não tem esse número mágico ainda. Levando em conta só a frieza dos números, 50 pontos são necessários para se garantir na Série A hoje, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Ainda de acordo com a UFMG, o Cruzeiro tem 24% de risco de rebaixamento. Agora, vamos às contas do torcedor. Curitiba, Fortaleza, Vasco, Goiás, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Você acha que ganha do Coxa? Ganha. Então vamos pôr 3 pontos aqui. Fortaleza. É jogo de empate. Do Vasco. Também. Vai ganhar do Vasco? Vai, 1-0. Goiás. Ganha. 3. Atlético Paranaense. Não ganha. Botafogo e Palmeiras. O Cruzeiro já tem que estar fora do rebaixamento, porque Botafogo e Palmeiras você lembra do Palmeiras, foi um que rebaixou nós uma vez, né? Ele lembrou. Mais um gol para aumentar a agonia do torcedor do Cruzeiro. A calma é fundamental nessa hora para tentar resolver a vida nos 3 primeiros jogos. Se deixar para os 3 finais com quem está brigando por vaga de Libertadores e talvez título, é correr risco demais. Sem se prender a um número mágico e sem perder pontos, somar é o que o Cruzeiro precisa para se garantir na elite do Brasileirão. Pois é, você viu aí, né, a conta da UFMG pro Cruzeiro escapar do rebaixamento são 50 pontos. Historicamente, a nota de corte mais alta dos pontos corridos foi em 2009, no Brasileiro, o Fluminense escapou com 46 pontos. Nesse mesmo ano, o Curitiba foi rebaixado com 45, ou seja, vai ser uma reta final muito disputada. Falando em Fluminense... Pois é, o Cruzeiro, nesse segundo trabalho da semana, e a gente falou do penúltimo já, é porque o Cruzeiro treina só amanhã, mais uma vez em Belo Horizonte. O treino de sexta-feira, o último antes do confronto contra o Curitiba. Esse confronto contra o Curitiba é válido pela 34ª rodada e não pela 33ª. O Cruzeiro jogaria nessa semana contra o Vasco. O jogo passou lá pro final de novembro. Dia 22 vai acontecer no Mineirão. Então, o Cruzeiro já encerrando essa preparação na sexta-feira em Curitiba. Então, por isso, o Cruzeiro fazendo esse penúltimo trabalho em Belo Horizonte. Se ontem a novidade foi a presença do William, ele que teve aquele choque no finalzinho do jogo contra o Internacional, a derrota por 2-1 no Mineirão, hoje a novidade foi outro lateral, o lateral esquerdo, Kaique, ele que vinha se recuperando, já estava fazendo um trabalho híbrido, se recuperando totalmente daquela lesão que teve na coxa esquerda, ainda no clássico contra o Atlético, ficou fora de outras 2 partidas, mas agora retorna, passa a ser opção, vai treinar, claro, esses próximos dias e aí recuperando, recondicionando fisicamente, deve ser a opção para mais esse confronto decisivo, o de sábado, 4 da tarde, Vila Capanema, o jogo contra o Coritiba. O Cruzeiro fica de olho, claro,
nesse jogo de hoje contra o América, contra o Curitiba, claro, para entender um pouquinho melhor como vai jogar, como joga o Coxa Branca, adversário do Cruzeiro, para que o Cruzeiro possa tentar surpreender o adversário no próximo sábado. E aí fica a expectativa, Xará, até pra gente poder chamar a Di e o Lelão também nesse bate-papo, para saber se o Cruzeiro do Zé Ricardo vai ter alguma mudança, né, Di? Porque a gente pelo menos espera, né? Se não uma mudança tática, uma peça, enfim, o Papagaio volta, quem sabe ele começa e ali o Bruno Rodrigues pode cair pro lado esquerdo onde ele gosta de jogar, o Arthur espera um pouquinho mais, Machado pode esperar. Teve uma participação direta naquele segundo gol do Internacional, né? Na verdade foi uma falha coletiva, né? Pra mim, eu acho. Acho que o William força o passe pro Matheus Pereira. Matheus Pereira pressionado, não dá pra chegar muito. O Machado acaba, de certa forma, recuperando a bola, mas perde pro Johnny. E o Johnny acaba acionando o Wanderson e ele faz o segundo do Inter. Mas a torcida, de fato, pegou no pé do Machado quando ele saiu. A torcida cobra muito a presença de outro jogador por ali. Não sei, você acha que o Zé deve mexer nesse time? É basicamente esse time que jogou nas últimas rodadas? E aí você, Samuca, você acha que o Zé mexe nesse time para tentar a vitória fora de casa, manter os bons números que tem o Cruzeiro como visitante? Eu acho que mexe. Eu tenho dúvida o que ele vai fazer, mas eu imagino mudança sim, e até porque ele precisa mexer, né? Não acho que o Fernando vá começar, mas pelo menos ser relacionado, isso aí é o mínimo, né? Isso aí é o mínimo que precisa acontecer para o jogo de sábado lá contra o Coritiba. Mas eu tenho dúvida aí, eu voltaria a ter um centroavante, mesmo com o que o Papagaio fez lá contra o São Paulo, né? Receber cartão por reclamação não dá, né? Mas acho que o esquema do Cruzeiro, ele precisa de um centroavante, e tem que ser o Papagaio, que até antes desse jogo do São Paulo, acho que ele errou um gol ali por muito preciosismo, e isso tem acontecido muito com os jogadores do Cruzeiro, é enfiar o pé no meio do gol, acertar o gol pelo menos. Por exemplo, contra o Inter foram quase 20 finalizações e 5 no alvo, né? Contra o São Paulo, de novo, poucas finalizações no alvo. Então, tá faltando só acertar o gol, encher o pé com raiva, não tentar chutinho no ângulo, enfim. Mas eu voltaria com o centroavante, o Bruno Rodrigues. O time tem que ser o Bruno Rodrigues na ponta esquerda e o restante que lute. Se o Arthur Gomes vai jogar na direita ou se vai pro banco, se ele coloca o Nicão lá aberto na direita ou se deixa o Matheus Pereira aberto na direita. E outra coisa que eu faria também é acabar com esse esquema aí de 3 volantes. Funcionou bem no Clássico, contra o Bahia, diante do São Paulo e do Internacional já não funcionou mais, porque se era para dar sustentação, o que o Cruzeiro não teve contra o Inter foi sustentação, né? Porque o Inter passeou na defesa do Cruzeiro como quis. Mas vamos aguardar aí, tem mais 2 dias, né? Eu acho que amanhã mesmo é que ele vai definir o time, o último treinamento é em Curitiba, não vai deixar pra fazer alguma coisa lá em Curitiba, às vezes tem aquele espião lá pra falar alguma coisa, mas ele precisa sim mexer, não pode ficar o mesmo que ele manteve. Contra o Bahia deu certo, contra o São Paulo um bom jogo, mas contra o Internacional não funcionou. Então é hora de tentar algo diferente aí. Precisa de fazer algo diferente, né? O mesmo já deu aí 2 derrotas nos 2 últimos jogos, né? E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.